Fala galera, bem-vindos à Arena Yu-Gi-Oh! E pro vídeo de hoje eu vou trazer a minha decklist do meu deck de FA. Um deckzinho aí barato de montar, acho que as cartas do FA não chegam nem a R$5. Então um deckzinho de 40 cartas só com carta de FA acaba sendo bem barato. Então vamos aqui para a decklist. Primeiro aqui a gente coloca dois FA Dragster Negro, onde não pode ser invocado por invocação normal ou baixado. Ele deve ser invocado primeiramente por invocação especial da sua mão ao ter um monstro FA de nível 7 ou mais no campo e nenhum Dragster Negro na sua zona de monstros. Ele ganha 300 de ataque para cada nível que ele tem, e sempre que um card de mágica ou armadilha FA for ativado, você pode aumentar o nível dessa carta. E uma vez por turno você escolhe uma carta no campo, reduz o nível dele em 3 e depois você pode destruir o alvo. Segundo aqui com FA Amo Sônico, onde ele também ganha 300 de ataque para cada nível. Ele não pode ser destruído em batalha por um monstro do oponente cujo nível ou a classe, que é o rank original, seja menor que o nível deste card. E também sempre que um card de mágica ou armadilha FA ativar seus efeitos, ele ganha um nível. E se essa carta estiver nível 7 ou maior, ele pode realizar até 2 ataques contra monstros durante cada fase de batalha. Depois aqui a gente tem 3 FA Prender-se ao Macho, onde ele também ganha ataque igual ao nível dele, vezes 300. Ele não pode ser afetado por efeitos ativados de um monstro do oponente cujo nível ou a classe seja menor que o nível deste card. E também, se um card de mágica ou armadilha for ativado, ele ganha nível, e com nível ele ganha ataque. E se esta carta for nível 7 ou mais, qualquer carta enviada para o cemitério do seu oponente é banida. Seguindo aqui com 3 FA Whip Crosser, não sei se eu estou falando certo, mas dane-se. Também ganha ataque igual ao próprio nível vezes 300 e o seu oponente tem que pagar 300 pontos de vida para ativar o efeito de um monstro cujo nível ou a classe seja original seja menor que o nível deste card. E também, se um card de mágica ou armadilha FA for ativado, você pode aumentar o nível deste card em 1. E se esse card tiver nível 7 ou mais, seu oponente não pode descartar ou enviar cartas da mão para o cemitério para ativar efeito de cards. Ou seja, isso aqui nega Hand Trap se tiver nível 7. Agora vamos aqui com o FA Navegador Automático, onde é o único monstro FA que é regulador. Porém, ele tem um efeitozinho bem legal e bem comprido, e onde se essa carta estiver na sua mão ou no cemitério, você pode escolher um monstro FA que você controla, cujo nível atual seja maior que o nível original. Você invoca essa carta por invocação especial, e se isso acontecer, reduza o nível do alvo, o monstro que você deu alvo para invocá-la por invocação especial, reduza o nível do alvo pela diferença do seu nível atual e original. E se isso acontecer, o nível dessa carta se torna igual ao valor reduzido. E se for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar um campo FA do seu deck à sua mão. E você só pode usar cada efeito FA Navegador Automático uma vez por turno. Segundo aqui, com 3 Briolâmina Zodíaco. Esse monstro aqui é literalmente por causa da Spell Zodíaco que tem no deck. Se essa carta for invocada por invocação normal ou especial, você pode descartar um card Zodiac da sua mão, e se isso acontecer, você compra uma carta. Segundo aqui com um Destrudo, o Frisson do Dragão Perdido. O pessoal usava o Destrudo para fazer o Ancient Fire Dragon. Porém, o Ancient Fire Dragon agora se encontra banido, infelizmente. Hashtag chateado. Porém, como ele é um regulador que faz Synchro nível 7, e nesse deck tem Synchro nível 7 que vale a pena, eu acabo mantendo essa carta para ter um monstro regulador a mais. Óbvio que eu não vou começar uma jogada quando eu tô com 8.000 pontos de vida jogando Destrudo, porque como não tem mais o Ancient Fire Dragon para fazer o deck rodar melhor, acaba não compensando jogar ele logo de primeira. Então a gente acaba deixando aqui mais como uma reserva de monstro regulador. Onde se essa carta estiver na sua mão no cemitério, você pode pagar metade dos seus pontos de vida, e depois escolher um monstro que você controla de nível 6 ou menor, invoca essa carta por invocação especial, e se isso acontecer, o nível dessa carta é reduzido pelo nível do monstro alvo.
E além disso, coloque essa carta no fundo do deck se ele deixar o campo. Você só pode usar esse efeito do Destrudo uma vez por turno. Deixando a parte de monstros de lado, vamos agora para a parte das mágicas. Começando com os campos de FA, onde temos o FA, Cidade do Grande Prêmio, onde você aumenta o nível em 2, o nível de todos os monstros FA no campo que você controla durante a fase principal e durante a fase de batalha. E seu oponente não pode escolher monstros FA que você controla como alvo de efeito de carta. E se essa carta com face para cima que você controla no campo for destruída por um efeito de carta, você pode adicionar uma carta FA do seu deck à sua mão, exceto o FA Cidade do Grande Prêmio. Segundo aqui nós temos FA Grande Prêmio Off-Road, aumenta em 2 o nível dos monstros FA no seu campo apenas durante a fase principal. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de FA Grande do Prêmio Road uma vez por turno. Os efeitos são: quando o monstro FA que você controla for destruído em batalha, você pode descartar uma carta aleatória da mão do seu oponente. E se este card com face para cima no campo for destruído por um efeito de carta, você pode adicionar uma carta FA do seu deck à sua mão, exceto ele próprio. Eu uso também um circuito de grande prêmio, porque ele aumenta em 2 o nível de todos os monstros FA no campo durante a fase de batalha. E, uma vez por turno, quando o monstro FA destruir um monstro do oponente em batalha, você pode comprar uma carta. Então isso aqui acaba sendo um poder de comprar mais. E se esse card com face para cima for destruído por efeito de carta, você pode adicionar uma carta FA do seu deck à sua mão, exceto Cidade Grande Prêmio. A gente usa 3 Terraforming, né? Aí vamos aqui com FA Pit Stop, onde você pode escolher um monstro FA que você controla, reduz o nível dele em 2, e se isso acontecer, compra cartas igual ao número de FA Pit Stop no seu cemitério, mais 1. E durante a fase principal, exceto no turno que este card for enviado para o cemitério, você pode banir essa carta do seu cemitério e depois escolher um monstro FA no seu cemitério e invoca por invocação especial. Vamos aqui com 3 FA teste de rodagem, onde você escolhe um monstro FA que você controla, muda a posição de batalha e depois destrua uma carta no campo. E durante a fase principal, exceto no turno que este card foi enviado para o cemitério, você pode banir este card do seu cemitério e depois escolher uma carta com face para cima que você controla, destrói ela. E se isso acontecer, você invoca por invocação especial um monstro FA do seu deck. E agora aqui vamos para a barragem Zodiac, onde você pode escolher uma carta com face para cima que você controla e destrói ela. E se isso acontecer, invoca por invocação especial um monstro Zodiac do seu deck. Então, é por isso que a gente tem a Briolâmina Zodiac. E a gente usa a barragem Zodiac para destruir os seus campos e ativar o efeito de adicionar cartas para mão. Aí seguindo aqui com FA Sustentação Negativa, se ativa, escolhe o monstro FA que você controla e até o final deste turno você aumenta o nível dele em 2. E durante a fase principal, exceto no turno em que este card foi enviado para o cemitério, você pode banir este card do seu cemitério e depois escolher o monstro FA que você controla. Até o final do turno, aumente o nível deste monstro em 2. Segundo aqui com Enterro Tolo, sem erro, né? Enviar um monstro do deck para o cemitério. Você pode usar isso tanto para... Geralmente você vai usar isso no Destrudo ou na própria navegador automático. Para finalizar o deck, a gente coloca um Solemn Judgment e um Solemn Warning. Simples, Solemn Warning quando mais monstros seriam invocados ou quando um card de mágica ou armadilha ou efeito de monstros for ativado que inclua um efeito que invoque monstros por invocação especial, pague 2.000 pontos de vida e negue a invocação ou ativação. E se isso acontecer, destrua o card. E Solemn Judgment, paga metade dos seus pontos de vida, nega a ativação de Spell e Trap, Normal Summon ou Flip Summon ou Special Summon e destrói a carta. Vamos seguir aqui com o Extra Deck, onde eu uso 3 FA Auto Caravana de Transporte. Ele ganha ataque igual ao nível dele vezes 300. E sempre que um card de mágica armadilha FA for ativado, ele também ganha mais nível. E se ele já tiver nível 11 ou mais, ele não pode ser destruído em batalha ou por efeito de carta. E se ele for nível 13 ou mais, uma vez por turno você pode escolher um monstro FA no seu cemitério e invocar por invocação especial. Aí vamos seguir aqui com 2 FA Dragster Aurora. Eu uso 2 porque eu ainda não consegui o terceiro. Assim que eu conseguir o terceiro eu vou colocar aqui. E se essa carta atacar um monstro em posição de defesa, cause dano de batalha perfurante. Sempre que um card de mágico ou armadilha FA
for ativado, aumenta o nível dele em 1. Uma vez por turno, quando seu oponente ativar um card de efeito, mágica ou armadilha, isso aqui é um efeito rápido, você pode reduzir em 2 o nível deste card. Se isso acontecer, nega a ativação. E se negar a ativação, destrua este card. Seguindo aqui com Stardust Dragon, onde você pode tributar ele, negar a ativação de uma spell, trap ou monstro, efeito de monstro, algum efeito que for destruir alguma carta no campo. E se você negou o efeito dessa vez, você pode fazer a invocação especial desta carta do seu cemitério durante a fase final. Segundo aqui com um Black Rose, um dragão da rosa negra, e quando essa carta é invocada por invocação síncro, você pode destruir todos os cards no campo. Seguindo aqui com um Clear Wing Synchro Dragon, onde uma vez por turno, durante qualquer turno do jogador, quando um monstro nível 5 ou maior ativar os efeitos no campo, você pode negar a ativação. E se você fizer isso, destrói. Uma vez por turno, no turno qualquer duelista. Quando um monstro ativa o efeito que dê target em um monstro de nível 5 ou maior no campo, e não outros cards, você pode negar a ativação. E se fizer isso, destrói a carta. E essa carta ganha ataque igual ao monstro destruído. Até o ataque original do monstro destruído até o final do turno. Desculpa se eu me enrolei um pouco pra falar o efeito desse bicho aqui, é porque eu raramente uso esse bicho, então toda vez que eu uso eu tenho que ler a carta. Segundo aqui, um Samurai Destroyer. Se essa carta batalhar com o monstro do oponente, o seu oponente não pode ativar cartas ou efeito até o final da fase de dano, e também os efeitos dos monstros do seu oponente são negados durante a fase de batalha. Aí, se essa carta deixar o campo por causa de um efeito de carta do oponente, você pode selecionar um monstro máquina do seu cemitério e fazer Special Summon dele. Saindo dos Synchros, vamos para o Xyz, número 101, Silent Honor Arc. Pode desassociar 2 matérias dessa carta, selecionar um monstro que for invocado por invocação especial que o seu oponente controla, virado para cima na posição de ataque, e pegar essa carta como matéria. Se essa carta seria destruída, você pode desassociar uma matéria e negar a destruição. Seguindo aqui com o Dark Rebellion, né? Sem segredo. 2 monstros de nível 4, você pode desassociar 2 matérias, escolher um monstro com face para cima que seu oponente controla. O ataque dele se torna metade e essa metade é adicionada ao ataque do Dark Rebellion. E segundo aqui o último rank dos ranks, Baguska, The Terrible Tired Tarpier. E uma vez por turno durante a sua fase Standby Phase, você desassocia uma matéria dessa carta. Se você não conseguir desassociar a matéria, essa carta é destruída. E se ela está em posição de ataque, ela não pode ser destruída por efeito de carta. E também o seu oponente não pode dar alvo nela por efeito de carta. E se essa carta está em posição de defesa, virada para cima, você muda todos os monstros no campo para a posição de defesa e nega a ativação dos efeitos de monstros que estão em posição de defesa. Agora vamos para os links, onde eu utilizo 2 Gênio Clifford, onde você só precisa de 2 monstros do tipo máquina, ou seja, praticamente seu deck inteiro, para invocar esse bicho. E essa carta invocada por invocação Link não é afetada por efeitos de mágica ou armadilha e pelos efeitos ativados dos outros monstros Link. Uma vez por turno você pode escolher uma carta com face para cima no campo de cada duelista, exceto ele próprio. Os 2 cards têm seus efeitos negados até o final do turno. Por último, um Decode Talker, onde ele ganha 500 de ataque para cada monstro na qual ele apontar. Quando o oponente ativar um card ou efeito que escolha como alvo um ou mais cards que você controla, efeito rápido, você pode oferecer como tributo um monstro para o qual este card apontar, nega a ativação, e se isso acontecer, destrua o card. Essa foi a minha decklist, espero que vocês tenham gostado. Então se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve no canal para dar aquela moral pra gente. Isso aí, valeu!